Bom dia, caros estudantes. Nessa videoaula aqui nós vamos discutir um pouco mais a evolução temporal e para tal eu vou discutir um exemplo aqui que é físico, né? Que consiste em fenômeno conhecido como precessão de spin. O que significa a precessão de spin? Como que você pode observar isso, né? Então a ideia é que você tem uma partícula de spin meio, por exemplo, um elétron de um átomo. Essa partícula é lançada, que eu representei, né, um pacote de onda, né, o centro de massa dela, se deslocando nessa direção. E essa partícula de spin meio tem um momento magnético μ. Então enquanto ela está se deslocando no espaço, ela não está sujeita a nenhuma interação com nenhum hamiltoniano específico, né? Numa região do espaço aqui, eu coloco um campo magnético. Eu estou indicando por B uma região específica, né? Então o que acontece? Essa partícula entra, ela tem momento magnético, né? Ela tem um campo magnético intrínseco dela, momento magnético intrínseco, que é relacionado ao momento angular de spin. E esse momento magnético interage com o momento magnético externo, que eu estou representado por B aqui. Então a gente vai estudar a evolução temporal dos vetores de estado dessa partícula. Então a gente sabe que μ é proporcional ao momento angular em geral, mas aqui nós estamos falando especificamente do momento angular intrínseco, que é o spin S, né? Ok? Então eles são proporcionais. A energia de interação entre esse momento magnético e o campo magnético, a energia de interação, o hamiltoniano gerado, né, a partir dessa energia de interação, depende do produto escalar do vetor momento magnético da partícula com o campo magnético externo aplicado, né? Então essa energia de interação aqui e é esse hamiltoniano que vai proporcionar a evolução temporal, né? Ela é menos E. Se a partícula é um elétron, né, a massa do elétron, aqui a carga do elétron seria negativa, daí, né? E é o módulo da carga do elétron. Massa do elétron, C é a velocidade da luz do vácuo, né? Então ela depende de S escalar B. Se fosse um outro momento angular, por exemplo, orbital, seria L escalar B, né? Então quando você toma, né, esse produto escalar aqui, na verdade a escolha da direção do campo magnético define qual é a projeção de SZ que vai, do spin que vai entrar nesse hamiltoniano, né? Então, com a escolha de B na direção Z, você está fazendo uma opção, na verdade, por qual base que você vai usar para trabalhar, né? Você está definindo uma direção preferencial no espaço aí, que é a direção B, que é a direção Z, aqui, né? Então, está definido que a direção C vai ser uma boa, o SZ vai ser o seu operador que vai entrar no hamiltoniano, né? Por causa desse produto escalar. Então, você já está definindo que a base boa para usar vai ser a base de SZ. Note que isso tudo, na verdade, é convencional, né? É convenção, porque se eu fizer a mesma conta com um campo B na direção de X, eu poderia trabalhar numa base de spin em que os operadores SX seriam diagonais, daí o SZ e o SY não seriam diagonais. Eu poderia girar toda a base. Isso não vai mudar o princípio físico que você está fazendo, né? A gente trabalha com B para não ficar fazendo essa passagem de base de SX para SZ, para SY, etc, né? Mas a gente pode trabalhar também com campo cruzado em uma direção arbitrária. E a gente vai desenvolver isso quando estiver estudando especificamente o momento angular.
tá certo? Então não tem que ser sempre o B na direção Z ou na direção X ou Y, você pode ter um campo magnético numa direção arbitrária aí, que também a física pode ser feita dessa forma. Então aqui, através dessa interação, você vai ter o seu hamiltoniano sendo menos E, B, M, E, C, S, Z, né? Então o B aqui é um parâmetro que você controla, né, lá no seu equipamento dentro do laboratório. O S, então note que a hamiltoniana é simplesmente uma constante vezes SZ. SZ a gente conhece qual é a sua fórmula para spin meio, né? Ela é H cortado sobre 2, 1, 0, 0, menos 1, de modo que o hamiltoniano desse sistema, dessa interação partícula-campo aqui, vai ser menos H, E, B, 2, E, M, C, 1, menos. Note que isso aqui não é o hamiltoniano isso aqui não é o campo do Stern Gallagher, tá? O campo do Stern Gallagher ele tem um gradiente na direção de Z, para gerar uma força que desloca as partículas que têm spin mais meio para cima que as que têm spin mais meio para baixo. Não é o caso aqui. Esse campo aqui é uma constante na direção de Z. Não é o mesmo experimento que no Stern, não é o mesmo campo que no Stern Gallagher, tá certo? Então está aqui definido o nosso problema. Nós temos a nossa hamiltoniana, temos a representação dela, ela é diagonal, né? Porque nós estamos na base de SZ, ela é diagonal. Então a gente já sabe que a energia, ó, a hamiltoniana é diagonal, tem dois autovalores aqui, a energia de interação, que são os autovalores dessa hamiltoniana, estão pré-definidos, né? Que é mais 1 menos 1 aqui, ok? Então você vai ter uma energia de interação mais menos, que aqui vai dar menos mais, né? Se é que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, menos mais, H cortado e B sobre 2 MEC. Então esses aí são os autovalores de energia da interação dessa partícula com esse campo na direção Z. Um espaço aqui. Para facilitar a vida, a gente chama, a gente vai definir um ômega aqui, que é o módulo da carga da partícula que está entrando, por um elétron, de modo que essa frequência seja positiva sempre, né? Então a gente define, separa esse pedaço aqui, chama de um ômega, de modo que a nossa hamiltoniana pode ser escrita em termos desse ômega, né? Vai ficar mais fácil para trabalhar. Ok? Bom, definida a hamiltoniana, nós podemos, a gente sabe os autovalores dessa hamiltoniana, a gente pode definir agora o operador evolução temporal para esse sistema. Certo? Então o nosso U, né, U de T, esse hamiltoniano, ele só depende desse operador S aqui, né? Isso aqui é uma coisa fixa no tempo. Então o nosso operador evolução temporal é conhecido, ele vale E na menos I HT sobre H cortado, que eu posso reescrever, né, em termos de SZ e dessa frequência aqui, como sendo E na menos I ômega T SZ sobre H cortado. Então, como nós estamos falando de evolução temporal, a gente está interessado. Quem está sendo representado aqui é essa partícula. Então, na verdade, estou fixado no grau de liberdade de spin, né? O que está acontecendo com essa função de onda da partícula livre se movimentando, né? Você sempre tem que enxergar isso, né? Você tem mais de um grau de liberdade no problema. Você tem
uma partícula que seria representada por uma onda plana, por exemplo, por um pacote de onda gaussiano que está se deslocando para lá com um determinado momento linear, e tem um outro grau de liberdade aí que é só a questão do spin, né, do momento angular intrínseco dela que eu vou estudar. Então eu não estou estudando simultaneamente todos os graus de liberdade, estou estudando o que está acontecendo com o momento, com os vetores de estado do momento angular dela. Estou separando e olhando para um dos graus de liberdade apenas. Não estou olhando para a questão de uma partícula livre que está se movimentando, que tem massa m, que está se movimentando com o momento linear p. Mesmo porque se ela está dentro de um átomo, esse campo magnético não age em carga nula, né? Então ele vai atravessar aqui como uma partícula livre. Então esse grau de liberdade não me interessa, estou estudando só o grau de liberdade de spin. Bom, então nós temos o operador de evolução temporal, estou lembrando, né? O vetor de estado que vai representar essa partícula, a evolução temporal dele vai ser dada por U de t, atuando em alfa, que aqui está querendo representar alfa em t igual a 0. T igual a 0 aqui antes dele entrar no campo, né? Ele está num estado que foi preparado aí. Quando ele entra no campo, você vai ter a evolução temporal ocorrendo, né? Ou seja, esse vetor de estado dele vai girar, vai fazer alguma coisa devido à presença do campo magnético. Então aqui nós temos que dizer como que era o vetor de estado em t igual a 0, tá certo? Isso é colocar uma condição inicial, na verdade, para a evolução temporal. Então nós vamos primeiro colocar esse vetor de estado o alfa em t igual a 0 seja, por exemplo, mais, que seria um autoestado de SZ, de tal maneira que esse autoestado tem alto valor H cortado sobre 2, né? É como se você tivesse preparado a partícula aqui, aí sim passado um filtro, né? Um Star Galaxy, tirado só as que estão polarizadas com spin para cima. Então isso te daria essa condição inicial aqui. Quando você aplicar então o operador de evolução temporal nesse alfa, é fazer que alfa de t vai ser igual a exp, né, de menos i ômega t sz sobre h cortado, atuando em mais. Ó, isso é número, tempo é parâmetro, tá certo? Então isso aqui é uma exponencial de sz. E mais é autoestado de sz. Então quando eu expandir essa exponencial aqui em série, eu vou tomar a série de h cortado sobre 2 também. Okay? Então é como se essa atuação aqui jogasse o alto valor correspondente a esse alto vetor dentro da exponencial. Tá? Ou seja, o resultado aqui me dá alfa de t igual a exponencial de menos i ômega t sobre 2, né? Por causa que h cortado sobre 2, esse h cortado corta com aqui, vezes mais. Então note que a evolução temporal a partir dessa situação aqui, ela é uma fase, porque isso aqui é um exponencial de, note que ômega t, se você entender como um θ, né? Θ igual a ômega t, isso aqui é uma i θ sobre 2, né? Isso aqui é uma fase global em cima desse vetor de estado mais, que ele é isso aqui, né? 0, representado assim. Então, quando eu fizer agora perguntas, como que são os valores esperados, qual que é a probabilidade de medir isso ou aquilo no tempo com esse vetor de estado, vamos ver como é que ficam as respostas, né? Então,
por exemplo, calcular probabilidades. Então eu tenho a P vamos fazer uma pergunta. Qual a probabilidade de, dado essa situação aqui, né, esse vetor de estado, eu encontrar o sistema no estado menos em algum instante de tempo? Ou seja, qual a probabilidade de encontrar menos dado alfa de t? Isso é o módulo quadrado de menos alfa de t, menos, quando eu colocar esse vetor de estado lá dentro, né, o alfa de t, menos com mais, lembrando sempre que isso aqui é igual a zero, então a probabilidade é igual a zero. Ou seja, eu peguei um feixe de partículas que estavam todos com o spin para cima, fiz passar um campo magnético uniforme na direção Z, não tem nenhuma chance de eu encontrar alguma partícula com spin para baixo, tá certo? Com a projeção no eixo Z do momento angular de spin para baixo. Quando a gente fala spin para baixo, a gente está dizendo isso, né? Eu tenho S, então spin para cima é a projeção do momento angular na direção Z positiva, e spin para baixo é a projeção do momento angular no eixo Z na direção negativa, né? Então é nula. Qual a probabilidade no tempo? Uma segunda pergunta. Qual a probabilidade no tempo de eu encontrar o sistema num estado com spin para cima? Que é P de mais dado alfa de t. Então isso é mais alfa de t, módulo quadrado. Então isso me dá módulo quadrado de mais exp de menos i ômega t sobre 2 mais módulo quadrado. Então essa probabilidade aqui de mais, dado esse alfa que eu escolhi, é módulo quadrado de e na menos i ômega t sobre 2, que é igual a 1. Isso aqui é ele vezes o complexo conjugado deles está igual a 1. Evidentemente, isso indica, né, a probabilidade não depende do tempo, isso indica que é o que já foi, que a gente veio falando. Isso é simplesmente uma fase global em cima do vetor de estado. E aí eu poderia fazer outras perguntas. Por exemplo, de novo nessa mesma circunstância, qual é a probabilidade de eu, numa medida, encontrar o sistema em Sx+, agora? Ou seja, qual a P de encontrar Sx+, dado alfa de t? Então, aqui nós estamos falando da probabilidade de encontrar Sx+, dado alfa de t, né? Isso aqui significa módulo quadrado de Sx alfa de t, que é Sx é 1 sobre raiz de 2 mais menos, né? Então, essa probabilidade aqui vai dar, quando eu atuar o mais dá 1, né? Quando eu atuar o mais menos dá 0. Novamente eu vou ficar com exponencial, vou ficar com módulo 1 sobre raiz de 2, a exponencial de menos i ômega t sobre 2 módulo quadrado. Isso aqui me dá P de Sx dado alfa de t igual a 1/2. Né? Quadrado isso aqui, esse aqui é o módulo desse aqui é 1/2. Se eu fizer a pergunta para Sx-, isso também vai dar igual a 1/2. Ou seja, como eu defini o vetor de estado na direção Sz+, que é um autoestado do operador Sz,
eu tenho 50% de chance de uma medida encontrar ele na direção SX mais, na direção X mais um X menos, ou seja, eu tenho certeza total, né? Porque é 50% para um lado, 50% para o outro. Isso vem justamente do fato de que o operador SX não comuta com SZ, certo? Então, se eu definir o estado em SZ, eu perdi a informação, eu não sei, tenho certeza máxima em SX. Nesse caso aqui fala, tem certeza máxima dos valores que eu vou obter, tanto para SX quanto para SY, né? Incerteza máxima nesse caso é 50%. Então, se eu tenho duas opções, se cada uma é 50%, eu estou numa situação de incerteza máxima. Esse tipo de relação fica mais interessante agora se a gente calcular, colocar uma outra condição inicial, que não seja um autoestado do operador SZ, mas que seja, por exemplo, um estado de superposição, um estado de gato. Então, usando esse mesmo experimento aqui, nós poderíamos colocar como condição inicial alfa com t igual a 0, como sendo 1 sobre raiz de 2, eu vou colocar numa superposição de autoestado de SZ agora. Esse aqui. Então esse estado aí, como que ele vai evoluir, né? Então esse aqui é um t igual a 0, né? O alfa de t, ele vai ser 1 sobre raiz de 2, exponencial de menos i ômega t, desculpe, exponencial de menos i ômega t sz sobre h cortado mais menos, ok? Então esse operador SZ agora vai atuar nessa superposição, né? Quando ele atuar no mais, ele vai tirar h cortado sobre 2 vezes mais. Quando ele atuar no menos, ele vai tirar menos h cortado sobre 2. Então, a evolução temporal desse sistema aqui vai ficar, desse estado aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 2 que multiplica exponencial de menos i ômega t sobre 2 mais exponencial de menos i ômega t sobre 2, agora menos, né, porque ele vai tirar o alto valor, menos h cortado sobre 2, menos. Então o nosso vetor de estado agora fica escrito dessa forma, e note que agora essa exponencial não é uma fase global, porque aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais, tá certo? Então eu não tenho como colocá-la em evidência e deixar só uma fase multiplicando globalmente os elementos do vetor de estado. Então com esse estado escrito dessa forma aqui, a gente pode fazer de novo as mesmas perguntas, né? Qual a probabilidade agora de você, numa medida, encontrar o estado SX+, no tempo, né? Então vamos calcular. Olha, P agora de SX+, dado esse vetor de estado, né? Você está sempre escrevendo isso. Então agora vai ser 1 sobre raiz de 2 mais menos 1 sobre raiz de 2 a exponencial de menos i ômega t sobre 2 mais exponencial
de I ômega t sobre 2 menos módulo quadrado disso. O que isso vai nos dar? Bom, esse produto dessas raízes aqui vai tirar um meio ali, né? Então eu vou ter P igual a 1 meio. E aqui eu distribuo, né? O Bra mais com o Ket mais dá 1. Então eu fico com o exponencial de menos I ômega t. Menos I ômega t sobre 2. Eles são ortogonais, então mais com menos dá zero, menos com mais dá zero. E aqui é mais exponencial de I ômega t sobre 2. Módulo quadrado disso. Bom, isso aqui é exponencial de ômega t, exponencial de mais I com menos I, né? Isso aqui vai me dar cosseno ao quadrado, evidentemente, né? Então, a probabilidade no tempo de encontrar Sx mais dado aquele que é de estado alfa de t vai ser igual a cosseno ao quadrado de ômega t sobre 2. Ou seja, a probabilidade agora é dependente do tempo quando eu escolhi o estado não num autoestado de SZ, mas sim numa superposição de estado, num estado qualquer, no final das contas, que eu escolhi uma superposição dessa forma aqui positiva, ok? Se eu fizer a pergunta para Sx menos, dado alfa de t também, né? Isso vai dar, evidentemente, a soma dessas duas probabilidades tem que ser igual a 1. Quando eu fizer Sx menos, vai conter um sinal menos aqui, né, no vetor de estado de Sx, de Sx menos, então isso aqui vai me dar seno ao quadrado de ômega t sobre 2. Então, com base nessas probabilidades, né, eu posso perguntar como que evolui o valor esperado de Sx no tempo. Agora, o valor esperado a gente sabe que é a probabilidade de encontrar a medida vezes o valor que você obteria, né? Isso é o valor esperado. Probabilidade vezes valor. Então, a probabilidade de Sx é h cortado sobre 2 cosseno ao quadrado de ômega t, h cortado sobre 2, alto valor, né? A probabilidade de encontrar esse alto valor do tempo é cosseno ao quadrado de ômega t, menos, que é o valor de Sx menos, menos h cortado sobre 2, seno ao quadrado de ômega t, sobre 2. Isso aqui é seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, eu posso agrupar e escrever como a probabilidade de Sx de t seja igual a h cortado sobre 2, simplesmente cosseno, isso aqui é um arco metádico, aqui tem um metade, né? Aqui é um arco metádico, h cortado sobre 2 cosseno de ômega t. Se eu repetir essa mesma sequência de questões aqui para o SY, eu vou obter que o valor esperado de SY evolui no tempo. Evolui no tempo aqui significa que, dependendo do instante que você fez a medida, né? Tá certo? Então isso aqui significa evolui no tempo. Isso aqui vai dar h cortado sobre 2 seno de ômega t. Vai só, na verdade, repetir tudo isso aqui colocando os autovetores de SY, né, que contém o I na frente aqui, né? Então, como que você interpreta esse tipo de resultado agora, né? Porque é sempre importante dar uma olhada, tudo bem, deu isso, mas como você interpreta isso, né? O que está acontecendo aqui, ó, cosseno de ômega t, seno de ômega t. Se a gente colocar isso num plano XY,
Se nós colocarmos no plano XY, então você teria aqui, né, o eixo Y, aqui o eixo X. Note que isso aqui é a projeção do eixo X, isso aqui é a projeção do eixo Y, né? Se eu chamar esse ômega-t de um θ, né, isso aqui seria cortado sobre 2 seno de θ cosseno de θ. Então, esses valores esperados, eles estão se comportando como um fasor que está rodando aqui, ó. Um fasor que está rodando. No instante, por exemplo, t igual a 0, ele estaria aqui, e aí ele vai rodar em torno desse plano. Por isso que chama precessão de spin. Porque o que está acontecendo é o seguinte, o spin mesmo é algo que está aqui. Você está aplicando um campo magnético B nessa direção, e esse spin está... Aqui eu estou fazendo um desenho meio que clássico, mas tudo bem. Esse spin está precessionando em torno desse eixo, de modo que a projeção dele sobre o eixo X e o eixo Y está rodando aqui, né, no tempo, ó, que é o resultado que você está observando aqui. Tá certo? Então isso que chama precessão de spin, ou seja, o spin é um vetor de momento magnético. A hora que ele está entrando num campo magnético na direção Z, esse momento magnético intrínseco está girando, tá certo? Com essa frequência aqui. Se você voltar lá, essa frequência aqui depende da intensidade do campo e dos parâmetros físicos do teu problema, tá certo? Então, por enquanto era isso. Obrigado.